tudo, mas você está falando aí de profissionais que supostamente já têm a licença para matar, vai, né? O cara, depois que ele incorpora na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, ele já tem uma licença, né? Ele já tem a arma, ele já pode atirar num cidadão e vai ser investigado depois ou não, mas ele já tem essa licença. Agora o cidadão comum, todo mundo, seja ele produtor rural, seja ele advogado, seja ele médico, publicitário, engenheiro e tal, tá embaixo do Código Civil e do Código Penal brasileiro, né, cara? Então, mudar isso, Bolsonaro, como presidente da República, não tem poder para isso, né, cara? Além de mudar a Constituição, ele teria que mexer nisso. Coisa que o legislativo brasileiro não quer, né, cara? Se fala tanto disso, de precisa mexer na idade penal, é PEC disso, PEC daquilo. Cara, o Código Penal brasileiro tem, sei lá, 50 anos e ninguém mexe, né, cara? Tá aí os Nardoni vão sair próximo de sair com progressão de pena, porque o Código Penal brasileiro é totalmente antiquado e os caras que cometeram um crime absurdo, como o dos Nardoni, que foram condenados, né, por um crime absurdo como os Nardoni, ou Nardoni, estão embaixo da mesma lei do cara que cometeu um crime num momento de, sei lá, de desespero, uma coisa assim. Então é muito mais sério, cara. O Código Penal é muito uma coisa mais séria. Então ele falar isso mais uma vez, é absurdo, mas é o Bolsonaro falando absurdo. É o absurdo falando um absurdices, né? Mas aí é que tá o ponto. Tem 3 situações que aconteceram nesse evento que me chamam muita atenção. O Bolsonaro falar absurdos e incentivar mortes e tiroteio e posse de arma e o cacete A4, isso não me surpreende, de fato, não tá entre os 3 fatos. O primeiro fato é ele ser ovacionado, recebido por pelo menos metade do público com gritos de mito. Sim, é o eleitor dele, né, cara? A base eleitoral dele. Não, mas olha só. Eu acho que eu sempre tenho, eu acho que você, Cruz, tem todo o direito quando você me critica por ser meio brando nessas coisas, ser meio sonhador, otimista nessa questão. Eu sou de fato. Às vezes eu quero acreditar que não é a maioria, que não são todos os agricultores, os grandes agricultores, que não são todos os grandes proprietários rurais, que eu quero acreditar. Só que aí quando você vê que ele entra para fazer a fala dele, que só vem absurdos, é chamado de mito. Ele não é um mito. Tá longe disso. Sabe? Se você que tá ouvindo a gente comemorou agora ou chorou agora com os 25 anos da morte do Ayrton Senna e chama o Senna de mito. Que também não é um mito. Que também não é um mito, mas do Senna eu até aceito. O Senna eu até aceito. É um herói do esporte. É um herói do esporte nacional. Ele é um ídolo do esporte. Talvez ele seja o último grande ídolo do esporte nacional. Né? Porque os outros foram grandes coletivos, né? O Senna foi, acho que, o último grande ídolo do esporte nacional. Ídolo do esporte, sim. Mito, herói. Herói é outra coisa. É porque tem muita gente que chama, que acaba confundindo a coisa. Agora, você chamar o Bolsonaro de mito é uma coisa que me agride. E aí pessoas teoricamente inteligentes, com poder aquisitivo alto, mesmo que eu me sentisse beneficiado pelo Jair Bolsonaro, eu não ia me expor ao ridículo de chamá-lo de mito. Porque eu acho que você perde qualquer credibilidade, qualquer possibilidade de ser tratado com seriedade. Se você é um agricultor e você sabe os absurdos que Jair Bolsonaro e seu governo, o ministro Salles, a gente já em breve aqui vai dar uma palavrinha sobre ele, estão fazendo com o meio ambiente, a Tereza Cristina entrando com os defensivos agrícolas, a torto e a direito e tudo mais. Cara, você está sendo prejudicado, o produtor agrícola. Você pode ser beneficiado financeiramente num curto prazo, mas no médio e no longo prazos você vai se ferrar. Já tem países no mundo que estão falando que vão exigir que o Brasil reduza a aplicação de agrotóxicos em determinados produtos. O mundo está mudando e o Brasil está retrocedendo. O mundo avança, o Brasil vai para trás. E aí você vem me falar que o Bolsonaro abriu... A gente ia falar disso daqui a pouco, mas eu estou tomado por um sentimento aqui. O Bolsonaro abriu a Argentina para exportação de abacate? Você me desculpa, entendeu? Então, me surpreende, porque quem tem um mínimo de inteligência sabe o quanto se está prejudicando o Brasil, mesmo para esses agricultores e ruralistas. Mas é a miopia, né, cara?
É um caso de miopia coletiva. Não tem... E aí vem o infeliz desse Bolsonaro e fala que vai incluir quem matar um suposto invasor no excludente de ilicitude, que o Sérgio Moro defende, que ele defende principalmente. Já sendo... né, radical e absurdo, defende como eu disse, pro profissional que supostamente tem licença para fazer isso. Só que aí vem o Bolsonaro e a minha terceira coisa e fala no mesmo evento que, olha só que interessante, Bolsonaro afirmou no domingo dia 28, aliás hoje, a data da nossa gravação é sábado, dia 4 de maio, no domingo dia 28, que ficou 1h30 reunido com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, discutindo vários assuntos, e um deles que vai entrar em pauta, em tese, nesta semana, a partir do dia 6 de maio, é a posse de arma de fogo para o produtor rural. E esse cara, mais uma vez, depois de ser chamado de mito, a hora que ele fala esse tipo de coisa, ele é ovacionado por esses caras. Esses caras, não são eles que vão matar, né? Não são eles, porque eles são os donos. É o jagunço. É o jagunço. Só que ele vai estar com o sangue na mão também. Só que ele vai estar dormindo num travesseiro de pluma, né? Isso. Entendeu? Não, e aí esse isso, cara, isso me machuca tanto, malandro. E o cara que puxar o gatilho, é ele que vai pra cadeia. É lógico que ele vai pra cadeia. Então, o excludente de ilicitude não tá pro capanga que empunhou a arma e atirou no suposto invasor. Então, mas, Lu, assim, como eu te falei, assim, a gente, né, tem essas divergências de visão, mais otimista, menos otimista, mas a questão é, o Bolsonaro, ele tem 4 meses de governo, um pouquinho mais, falando todos os dias diretamente para as pessoas que o elegeram. Então, assim, quando ele vai lá falar para os agricultores, os grandes agricultores do Brasil, a enorme maioria são eleitores dele, sabe? Então, assim, quando ele vai falar para os evangélicos, a maioria é eleitor dele, entendeu? Então, quer dizer assim, a gente não pode esperar desse público, por enquanto, né, que eu acho que assim, até eles estão acordando agora, uma atitude diferente. Eles vão continuar chamando o Bolsonaro de mito, entendeu? Eles vão continuar. Entendeu? Esse público, inclusive, é o que está sobrando, né? Esse público é a base. A popularidade do presidente não para de cair, né? A aprovação não para de cair, pesquisa atrás de pesquisa. E o que está acontecendo é que está sobrando, né, dos 56 milhões de votos que ele teve. Hoje, se tivesse uma eleição, ele não se elegeria mais. Porque, cara, muita gente está muito decepcionada. Então essa galera é a galera que tá sobrando, né, cara? Isso. São esses agricultores, são esses evangélicos. E também, não dá pra dizer que são todos, mas é a base, é o que vai sobrar. É a galera que realmente quer ter arma, é a galera que realmente acha que tem que atirar invasor, que acha que o MST... Ele vive falando, né, cara? Isso não tá na pauta, mas todo dia ele fala do MST, né, cara? Todo dia ele fala que, tá vendo? Em 2018 foram tantas invasões, em 2019 não foi uma invasão só até agora, porque o governo está agindo de forma... Cara, que governo está agindo? O governo não fez nada até agora. 4 meses, nada de meses. nada. Nada de nada. Outro dia eu vi uma notinha dele falando que os casos de malária caíram em 2019 graças a ações do governo. Que ações, cara? Que ações do Ministério da Saúde? O que o Ministério da Saúde fez? O que o Mandetta fez até agora? Como que é o nome do ministro? Mandetta. Luiz Mandetta. Eu não sei como que eu lembro. Quantas vezes a gente falou o nome desse cara? Não, até hoje, acho que só lá nos primeiros podcasts que a gente apresentou eu o Ministério. Sei, de verdade, eu não sei. É que eu tenho uma boa memória. Eu não sei como eu lembro o nome desse cara. Esse cara não fez nada, cara. Nada. E como dizer que são ações? Cara, querendo ou não, se caíram os casos de malária, isso é graças às ações do governo passado, do governo do golpista. Alguma coisa o governo golpista, o Ministério da Saúde do governo do golpista fez e que agora surtiu efeito em 2019. Não, mas fica tranquilo que o Bolsonaro vai atuar no problema do sabão que está fazendo a amputação dos pênis de homens Brasil afora, entendeu? Nisso ele vai atuar, porque o pinto é uma preocupação do Bolsonaro, tá? Fique tranquilo. Agora, a gente ia falar aqui de outros assuntos, mas a gente, pra variar, tá se estendendo, porque a gente ia falar das 5 assessoras do Bolsonaro que foram descobertas. Nada novo. No último mandato dele como deputado e nunca apareceram. A gente ia falar de uma deputada do PSL que pediu a extinção do Parque Nacional dos Campos Gerais, que é um parque importantíssimo. A gente ia falar sobre
a corrida do governo no Congresso para aprovar a emissão de uma nova dívida de 248 bilhões de reais, mas a gente vai para 2 assuntos aqui que são importantes. O primeiro é só um papo rapidinho e o segundo é de fato educação, para a gente se estender um pouco mais. A gente tem que falar sobre a ministra Damares. Isso. Porque a Damares, aconteceu um fato grave nessa semana, foi muito grave, que foi a vinda a público da história que a ministra Damares tinha pedido para deixar o governo Bolsonaro. Segundo a revista Veja. Exatamente, justificando que ela estava cansada, com problemas de saúde e sendo ameaçada de morte. Inclusive, ela teria tido que abandonar a casa dela, ou a residência oficial, para morar num hotel que ninguém sabe qual é, com escolta policial 24 horas por dia, inclusive na porta do gabinete dela. Olha só. Fica imaginando, vocês conhecem Brasília? Sim. Península dos Ministros, sim, ali. Sim. Fica imaginando sair da Península dos Ministros para morar em um hotel em Brasília. Coitadinha da Damares. Tá sofrendo? Deve estar sofrendo muito, nossa. Mas enfim, tem 2 pontos aqui. O primeiro ponto nós falamos do Jean Willis, a gente continua perguntando quem mandou matar a Marielle, a gente fala do Marcelo Freixo, né, que sofreu e sofre, provavelmente até hoje, ameaças de morte constantes. A gente fala das deputadas exiladas por ameaça, inclusive do ministro do Turismo. Então a gente não podia deixar passar isso, não só porque não seria porque a Damares é do governo que a gente deixaria de passar esse comentário. Lógico, se existe uma ameaça de morte tem que vir a público, lógico. É muito grave, né? Não é porque é direitista, porque é reacionária, porque é conservadora, porque está fazendo uma merda de ministério, porque ela damariza a cada dia, que a gente deixaria passar isso. Não é assim que se faz oposição. Não é assim que se ganha de um governo que está fazendo absurdos. Matando alguém, lógico. Não é ameaçando de morte, não é matando pessoas. Né? Se isso de fato acontece, é muito grave que uma oposição, linhas de oposição estejam tomando esse tipo de atitude, né, senhores? E cadê a Polícia Federal, que é subordinada ao mini-ministro Sérgio Moro, que não está investigando isso, né? Ou qualquer outra força policial, né? Se existe realmente uma ameaça de morte, hoje em dia, cara, isso é fácil de ser investigado, detectado e se prendeu quem fez essa ameaça, né? O cara é tão bom assim, tão hacker assim, tão ágil assim, que ninguém consegue prender o cara. Mas eu vou juntar 3 coisas assim, tem muitas palavras ao vento, né, nesse governo, né? Por exemplo, vou usar 2 do Bolsonaro e essa da Damares, né? O Bolsonaro chega numa semana e fala assim: vocês aí, se vocês quiserem vir pro Brasil, se vocês quiserem transar aqui com as nossas mulheres, tá liberado, abre aqui, é um grande prostíbulo isso aqui, pode vir. Beleza. Aí na outra semana passa, ele chega e fala assim: agricultor, eu vou deixar você meter tiro em quem entrar na sua fazenda, hein? Vai matar todo mundo, tá tudo liberado. Aí chega a ministra, uma das ministras do governo chega e fala assim: eu estou sendo ameaçada de morte. Gente, tudo isso, esses 3 fatos, isso não era para cair no judiciário e alguma coisa acontecer imediatamente. Entendeu? Então, assim, as coisas são faladas nesse governo, assim, os maiores absurdos são falados um atrás do outro e simplesmente ninguém faz nada. Não acontece nada, sabe? Seja como o Dalu falou, sabe? Essa questão de alguém está ameaçando a Damares de morte. Gente, precisa ver isso. Quem é? Entendeu? Então, assim, vai lá. Se existe essa ameaça, alguém tem que investigar. Então, é isso, mas você entende? Alguma coisa tem que ser falada. Está instituindo uma investigação, e nós vamos dar, vamos dizer assim, um retorno para a população sobre essa questão dessa investigação. Cara, o que é muito estranho, porque é isso, a ministra foi ameaçada de morte e já houve uma investigação, né? Geralmente é essa notícia. Não, ela falou que foi ameaçada. Isso. Mas tudo bem, mas aí... Então, só que aí ela falou que foi ameaçada de morte, deu toda essa repercussão aqui a partir da publicação da revista Veja. Só que no dia seguinte, ela foi para as mídias sociais... Ela negou. Né? Negando,
e falando que ela não pretende abandonar o governo, que Não. ela tá ali, tem muito trabalho. Na verdade, ela não disse isso. Ela falou